Muito bem, Nardon Inazzi, auditores e consultores, há 50 anos, né? Gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Nós começamos aqui com 48 anos, agora a Nardon Inazzi já tem 50 anos, aliás, sendo comemorados de maneira muito digna pelo Nazzi e sua equipe, tal, porque 50 anos de uma empresa que atua na área de auditoria. Eu me lembro lá, quando eu comecei a minha faculdade de economia, começo da década de 70, falar em auditoria, a maioria dos empresários não sabia o que era isso. Hoje a auditoria é algo importantíssimo, fundamental, não só para manter a empresa saneada do ponto de vista contábil, com a receita, com os órgãos públicos, mas, sobretudo, mostrar que ela tem saúde financeira para novos saltos, para se implantar e se consolidar no mercado e crescer cada vez mais. Então, a auditoria é importante e a Nardon Inazzi está há 50 anos prestando esse serviço, não só aqui no Brasil, mas também fora do Brasil. Planalto conectando destinos, conectando pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do revendedor gaúcho, também do seu consumidor, e Celulose rio-grandense há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Grande repercussão naquela matéria que fizemos lá na Celulose rio-grandense, né? Importantíssimo que a celulose aí, mostrando aí que realmente nesta área da Costa Doce, a partir de Guaíba para a zona sul do estado, ela está tendo um papel importantíssimo do ponto de vista de agregar mão de obra, justamente no momento em que o Brasil tem a sua maior crise da história, sobretudo na área da indústria, com relação à questão do emprego. E principalmente no desenvolvimento da região, né? Na redução dos impactos, porque muitas vezes a empresa gera um impacto que nem sempre é positivo, né? Em termos de urbanização, então aquela ação realmente foi bem interessante. Guaíba mudou. Quem vai a Guaíba, aproveita e vá no catamarã, né? Eu já fui várias vezes lá, é muito bacana chegar lá. Ainda não tem aquela estrutura necessária para receber as pessoas que fim de semana, por exemplo, vai muita gente aqui de Porto Alegre. Vale a pena, Guaíba realmente melhorou muito mesmo a partir da celulose rio-grandense. Né? Com grandes empresas se instalando lá. Com certeza, agora tem vários projetos da Foto e outras empresas que vi essa semana que estão se instalando lá e realmente a Guaíba está atraindo muito, né? Grandes investimentos, apesar de toda a crise, né, que o Brasil vive aí, mas é uma crise, nós sabemos, uma crise política, de moralidade, e isso aí nós temos, como eu falei no editorial aí, na nossa opinião, nós temos condições, nós brasileiros, eleitores, né, de acabar com essa quadrilha que tomou posse do governo. Mas, Rui, nós falávamos sobre o INSS, né? Então, quais as questões mais impactantes desta semana, que sempre tem coisa nova por lá, né? Tem. Se eu vou me permitir mudar radicalmente a minha intenção. Eu pretendia falar sobre previdência especificamente hoje, mas enquanto você falava, mudei de ideia. Hoje eu quero falar sobre um fato que tem que ser do conhecimento da população. Olha o que aconteceu ontem. O INSS, em Porto Alegre, para quem conhece, possui um prédio, a Agência Centro, localizado na Travessa Mário 5 Paus, atrás da Prefeitura. Borges de Medeiros, Uruguai, Mauá, Travessa Mário 5 Paus. Um prédio com 23 andares, dos quais hoje estão sendo utilizados apenas 4. 1, 2, 3 e 4. Então, existem 19 andares absolutamente vazios. Pois bem, a Previdência paga fortunas de aluguel de suas agências em Porto Alegre. Na Zona Sul, na Estrada Vila Maria, lá atrás do Zafra, na Protásio Alves, na Bento Gonçalves, lá no postão do IAPI e em cima da Costaneira, na frente da Zero Hora, ali na Érico Veríssimo. Isso dá uma bela fortuna mensal. Pois bem, o INSS, não bastando esse tipo de absurdo... Não satisfeito com isso ainda? Não satisfeito com isso, decidiu fazer o seguinte: esse prédio do centro vai ser vendido e estão procurando, vai haver uma licitação e tal, vai se alugar um novo prédio para essa agência Centro, que funciona ali desde 1969, o IPASE. Né? Ah, me lembro. É o edifício do IPASE, que se dizia conhecido, né? Perfeito. Inaugurado em 1969 pelo Costa e Silva e pelo Jarbas Passarinho. Pois bem, esse prédio tem uma avaliação da Caixa Econômica Federal, há uns 2, 3 anos atrás, de 33 milhões. Ele está sendo destruído. Eu frequento aquilo diariamente. Ele está sendo depredado. Literalmente, quem vai lá hoje acha que é um escombro já. Literalmente. Aquele prédio tem, para quem não sabe, tem 11 elevadores
dos quais só se vê 4, mas ele tem 11. Ele tem 4 portarias, só se utiliza uma. É um prédio que tem além da escadaria central, tem 2 escadarias laterais até o 23º andar. Um prédio que, com pouco investimento, ele fica em perfeitas condições de utilização até para aluguel, se fosse o caso. Pois bem, não há verba para reformar o prédio, mas a rubrica para aluguéis existe. O que se gasta, e eu vou dar um exemplo agora para terminar esse assunto, meio chato, mas é necessário. O INSS, alguns anos atrás, inaugurou a agência Lindóia. Era um cubículo dentro do shopping Lindóia, com um diferencial, e gastava-se R$22 mil por mês de aluguel. A agência Benjamin, ali no viaduto Birici, precisava de reforma por causa das goteiras. Ela foi vendida porque não valia a pena reformar, enquanto que o aluguel de 1 ano da agência Lindóia pagaria com sobras a reforma da agência Lindóia. Então, esse absurdo permanece. Vai se alugar uma nova agência com custo muito maior do que custaria a reforma desse prédio com 1 ano de aluguel. Aí nós chegamos naquela questão, né, Lília, que nós sempre tocamos aqui, que é a questão do gerenciamento e da responsabilidade do administrador público, né? Enquanto no Brasil, não se responsabilizar, inclusive pessoalmente, individualmente, os gerentes, os executivos, os administradores públicos, como tem, por exemplo, na iniciativa privada, se você faz bobagem lá, você vai acabar pagando. Enquanto isso não acontecer, o que é público, os caras estão nem aí, como essa coisa do INSS. Além de outras grandes questões que o INSS nos envergonha, né, Lília? Nos parece que não se tem o interesse de resolver as questões, né, de resolver os problemas, e sim de criar novos. É uma total incongruência, realmente, essa questão que o Rui está trazendo. Com dinheiro que falta, né? Com dinheiro que falta. Quer dizer, com toda a escassez que tem, eles ainda conseguem piorar um pouco mais a situação. Pois é, eu sou economista, claro que eu também estudei contabilidade, mas, por exemplo, assim, uma rubrica lá como aluguéis e reformas, né? Por que não tem como transferir de uma rubrica para outra? Aqui está sobrando aqui, transfere para outra rubrica. Quer dizer, tu resolve um problema não só contábil, que é facilmente, é só de transferência, tu faz isso aí, mas também do ponto de vista, de fato, quer dizer, financeiro da empresa. É isso que falta. Quando a gente, por exemplo, funcionários públicos, que sempre me criticam porque eu fui funcionário público, mas eu fui diferente, porque eu era cargo em comissão, fiquei 23 anos em cargo em comissão e todo dia eu tinha que justificar com o meu mérito pessoal o que eu fiz. Agora, tem funcionários públicos, e olha, claro que são muitos deles, e tem exceções, evidentemente, que não estão nem aí, não aparecem, não fazem, não estão nem, só querem saber de ganhar no fim do mês. E se acabam se incorporando ao seu sindicato e tal, e pressionam por mais, e não estão aí nem para o serviço que prestam. Esse é o problema do setor público brasileiro. Agora, na Argentina, o presidente Macri está fazendo o quê? Ele está desmontando tudo aquilo que o kirchnerismo fez de inflar o Estado, como se fez no Brasil. Né? Então, agora está provocando o quê? Grandes manifestações, né? Contrárias a vezes, porque o pessoal quer continuar mamando nas tetas do governo. Esse é o problema. O que o governo paga, como o Rui falou aí, paga a mais sobre a ineficiência administrativa dele, com a sacanagem que tem no meio. Isso aí faz falta. O Brasil, por exemplo, sempre foi corrupto. O homem é corrupto. A corrupção sempre esteve presente na administração pública brasileira. O problema que estourou agora é que a corrupção chegou a um nível tão grande, tão grave, tão pesado, de uma magnitude tão extraordinária, que isso está fazendo falta. Indo bem ao encontro do que tu está falando, Silvio, o exemplo, então, de que as práticas das empresas privadas precisam ser estendidas ao contexto público é, por exemplo, a aplicação do registro ponto na Câmara dos Servidores ano passado. É verdade. Olha a repercussão que gerou. Mais almoços, o pessoal se batendo no restaurante, estacionamento não tinha lugar, quer dizer, nunca se viu tanto movimento dentro da Câmara dos Servidores. Eles gostaram? Quem não gostava de cumprir regra não gostou. Então, isso que vocês estão fazendo aqui, também tendo sido servidores públicos, é motivo de muito mérito, porque vocês são o exemplo de pessoas exemplares, realmente de grandes exemplos, né, positivos. Assim como nós temos no setor público pessoas que não estão nem aí realmente e que fazem um concurso, passam e a partir daquilo ali elas simplesmente mamam, né, naquele contexto. A questão do setor público brasileiro, esse é o grande problema do Brasil, é o setor público, que aí não se mede questão de eficiência, questão de
custo-benefício, não. Se mede a questão de conveniência de grupos e corporações, é só isso. A partir do teto, a partir dos políticos, né, dos grandes partidos e tal. E veja essa questão do PT aí. Enfim, então acho que nós temos que melhorar muito. O Brasil vai demorar muitas ainda, talvez gerações, eu não estarei por aqui certamente, mas tomara que nós um dia tenhamos vergonha na cara. Né? E de colocar e exigir, fiscalizar e tirar, não deu, sai. Entendeu? Então, eu acho que nós temos mudança de cultura, mudança de crença, mudança de atitude, enfim, uma mudança global na mente do brasileiro. Nós precisamos cobrar as coisas, nós precisamos fiscalizar, nós precisamos ter a questão da meritocracia como ponto fundamental. Quer dizer, não é possível que a meritocracia seja só centrada no setor privado da economia. Ela tem que ir também para o setor público, porque aí o setor público vai ficar mais eficiente, nós teremos melhores e mais serviços e todo mundo vai ficar feliz, o país vai prosperar também. Né, Rui? Exatamente. Então tá, obrigado pela tua presença aqui, até semana que vem. Um rápido intervalo, já voltamos.